Eu já vendi o TikTok, mas só conto daqui 2 semanas. Curta pra parte 2. Olha, essa frase poderia ser um daqueles vídeos malditos, onde a pessoa te prende por 2 minutos pra no final não mostrar o resultado da história. Mas olha só, isso foi dito por Donald Trump. Segundo ele, o futuro do app nos Estados Unidos já tá decidido, só que ninguém sabe quem comprou, quanto pagou e se a China vai realmente deixar isso acontecer. Quem são eles? Onde vivem? É isso mesmo, o TikTok virou item de leilão no meio de uma guerra comercial. Então no episódio de hoje a gente tenta entender quem que tá dando play e quem tá dando mute nesse embate todo. E outra, sabe aquela vontade repentina de virar vegetariano toda vez que você precisa comprar carne? Ou quem sabe toda vez que você precisa tirar o tendão do filé de sassami? Por favor, não me julguem, provavelmente é algo que aconteceu na minha infância. Pois é, o Madeiro pensou diferente. Ele comprou uma máquina de quase 10 milhões de reais para moer e desnervar carne. Sim, desnervar, tipo, tirar o nervo da carne. Pois é, até o nervo virou vilão no custo do hambúrguer. Olha, tudo isso para continuar dizendo com orgulho que fazem o próprio hambúrguer. E de nada, porque eu aposto que você acordou hoje pensando, como é que o Madeiro controla custos após a disparada do boi gordo? Vim aqui para sanar a sua dúvida. Então hoje a gente fala da batalha épica do Madeiro contra os preços. Olha só, tem tecnologia de ponta, corte alternativo, dívida bilionária, plano de expansão e até dividendo histórico. Então aumenta o som, se prepara para pagar R$70 no hambúrguer e bora entender essa história. E olha só, segundamos, temos mais uma notícia interessante pro dia de hoje. Cansou de dar like, match, conversar por 3 dias seguidos e nunca ver de fato alguém pessoalmente? Pois é, você não tá sozinho. Ou melhor, você tá sozinho. Mas agora tem gente pagando milhares de dólares pra mudar essa história. Esquece o Tinder, esquece o Bumble. A nova tendência entre os solteiros de alto padrão é contratar um consultor amoroso, tipo um personal trainer, só que para sua vida afetiva. Eles analisam seu perfil, fazem entrevista com pretendentes e até te ajudam a escolher a roupa do date. Então no episódio de hoje a gente mergulha nesse mercado de encontros sob medida, onde o amor ele custa caro, mas pelo menos vem com recibo. E olha, na verdade essa é uma matéria bem interessante da Bloomberg News de como os solteiros ricos estão deixando apps de namoro e pagando até $9 mil por serviço personalizado para achar alguém. Então bora conferir tudo isso hoje, vamos começar bem essa semana de festas juninas, eu espero que vocês frequentem festas juninas, eu tô muito animado pra ir hoje numa, daqui a pouco. Tô até pensando em gravar na velocidade 1.5 só pra ir logo pra lá. Ó, se você não segue a gente, pode seguir, clica no botão de seguir o podcast pra você ficar atualizado todos os dias do que acontece no Brasil e no mundo, ok? Bora pro episódio. Bom, bora começar falando de TikTok. Pois é, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, disse que já encontrou um comprador para a operação americana do app, que caso você não saiba, pertence à empresa chinesa ByteDance. Mas ele acabou não dando muitos detalhes, disse que só vai contar quem é esse comprador daqui a 2 semanas. Olha só essa frase, abre aspas, aliás, já temos o comprador para o TikTok. Acho que provavelmente vamos precisar da aprovação da China. E acho que o presidente Xi provavelmente vai aprovar, fecha aspas. Ele disse isso se referindo ao líder chinês durante uma entrevista ao programa Sunday Morning Futures, da emissora Fox News. Ele completou dizendo que, abre aspas, é um grupo de pessoas muito ricas, fecha aspas. E vale lembrar que Trump já havia dito antes que iria estender pela 3ª vez o prazo para que a ByteDance vendesse a parte americana do TikTok. Com essa nova extensão, a empresa chinesa teria 90 dias a partir de 19 de junho, isso para fechar um acordo de venda. Essa pressão pela venda veio por causa de uma lei aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos no ano passado. Essa lei obriga a ByteDance a vender o TikTok nos Estados Unidos. O motivo para isso? A velha e boa preocupação com a segurança nacional. Os políticos americanos temem que o aplicativo, sendo controlado por uma empresa da China, possa ser usado para coletar dados de cidadãos americanos ou espalhar informações manipuladas. Pela lei, o presidente dos Estados Unidos pode estender o prazo para venda se ele quiser, se ele tiver a fim de fazer isso. Mas olha, apesar disso, as negociações para esse acordo andaram paradas por um bom tempo até, principalmente porque as relações entre os Estados Unidos e a China estão, tensas. Olha, um dos motivos é a disputa comercial entre esses dois países. Antes de Trump anunciar essas tarifas mais amplas lá em abril, já existia um acordo quase fechado com um grupo de empresas dos Estados Unidos que estavam interessados em comprar o TikTok. Esse grupo incluía grandes nomes como o Oracle, que é a empresa de tecnologia, a Blackstone, que é um fundo de investimento bilionário,
e a Andreessen Horowitz, uma das maiores empresas de capital de risco do Vale do Silício. Até o momento, a Casa Branca não comentou ou deu mais informações sobre o que Trump disse nessa última entrevista. Bom, o boi ficou mais caro e o madeiro teve que se virar. O preço do boi gordo, que é o tipo de boi pronto para o abate, subiu cerca de 40% em 12 meses. Você deve ter percebido. Essa alta tem impressionado o bolso de muita gente e também está desafiando o caixa de uma das maiores redes de restaurantes aqui do Brasil, que é o Grupo Madeiro. Com cerca de 280 restaurantes espalhados pelo país, a rede precisou buscar alternativas para lidar com os seguidos aumentos de preços de carne, que é um dos principais ingredientes do cardápio. Entre essas soluções, olha só, estão investimentos em tecnologia e mudança nos fornecedores. Uma das apostas mais caras foi um equipamento importado dos Estados Unidos que custou quase 10 milhões de dólares. Segundo o chefe e CEO do grupo, Junior Duski, a máquina ajuda a processar melhor a carne e assim reduzir os custos. Ele explicou a Bloomberg Linha que essa máquina é um moedor e desnervador de última geração. Ou seja, ela separa os nervos da carne, o que permite ao madeiro comprar cortes mais baratos, que normalmente teriam mais nervos, mas que ainda são saborosos, segundo a empresa. Duski deu um exemplo. Olha só, no lugar da tradicional fraldinha, que é mais cara, a rede tem usado A100, que é um corte mais barato. Segundo ele, o A100 é muito saboroso, mas costuma ter nervos. E é aí que entra essa tal maquininha, que tira essas partes e permite transformar o A100 em hambúrguer. E segundo ele, o resultado pode ser até melhor que o da fraldinha. Ainda de acordo com Duski, o A100 custa 9% menos que a fraldinha. Ele disse assim, olha só, abre aspas, nosso hambúrguer é mais barato que os dos outros porque nós mesmos fazemos nosso hambúrguer. Fecha aspas. Isso segundo ele, só para lembrar. Bom, outra estratégia da empresa foi ampliar a lista de fornecedores. Antes, o Madeiro comprava de grandes frigoríficos como a JBS e a Marfrig, mas agora também compra de frigoríficos menores que atuam em regiões específicas do país. Duski afirmou que esses fornecedores menores têm carne de boa qualidade e muitas vezes não exportam, ou seja, deixam a carne aqui só pelo Brasil, o que pode ajudar a manter os preços mais acessíveis. Ele também lembrou que aqui no país existe o controle do Serviço de Inspeção Federal, famoso CIF, que é ligado ao Ministério da Agricultura, o que garante a segurança sanitária da carne, mesmo quando ela vem de empresas pequenas. Apesar disso, ele admite que o mercado interno de carne vive um momento complicado, com o preço alto e o consumo em queda. Mas bom, e se você achou que aquele grande container com o logo do Madeiro iria sumir, saiba que mesmo diante desse cenário desafiador, o Madeiro planeja crescer. Segundo o diretor financeiro da empresa, o Ariel Swark, a rede pretende abrir mais de 20 restaurantes em 2026. A ideia é chegar a 30 inaugurações por ano a partir de 2027. No primeiro trimestre de 2025, o Madeiro investiu 62,5 milhões de reais, principalmente para abrir novos restaurantes. De janeiro a março foram abertas 2 novas unidades, um restaurante da marca Madeiro Steakhouse e outra do tipo híbrido, que junta os produtos do Madeiro Container e do Jerônimo, que é uma outra marca do grupo. Mas, Alan, pera, você está falando de expansão, mas o Madeiro não tinha uma grande dívida? Não estava com uma situação complicada financeiramente? Olha, essa expansão está sendo feita com muito cuidado, segundo a empresa, isso por conta desses problemas enfrentados nos últimos anos. Entre 2021 e 2022, o Madeiro apostou em um crescimento acelerado, mas foi pego pelo aumento dos juros e pelos efeitos da pandemia, que derrubaram as vendas. O resultado, uma dívida bruta da empresa que chegou perto de 1 bilhão de reais. Pois é, a empresa teve que renegociar com os bancos em 2023 para organizar os pagamentos. A negociação envolveu grandes instituições como o Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual e os fundos do Itaú Unibanco. E com isso, o Madeiro voltou a conseguir captar dinheiro do mercado. No primeiro trimestre desse ano, fez 2 captações que somaram 200 milhões de reais. Uma nota comercial de 70 milhões de reais e o debênture de 130 milhões. Esses títulos funcionam aí como uma espécie de empréstimo, vamos dizer assim, da empresa com esses investidores. As 2 operações têm juros atrelados ao CDI, uma taxa usada no mercado financeiro, mais 2,70% ao ano, com prazo aí de 6 anos e 2 anos de carência para começar a pagar. E olha só, o Swark, o diretor financeiro, disse que o custo desses empréstimos tende a cair, isso porque o Madeiro está gerando mais caixa.
Ou seja, né, tá entrando mais dinheiro do que saindo. No primeiro trimestre, a empresa pagou dividendos pela primeira vez na sua história. Foram 211 milhões de reais distribuídos aos sócios, além de 11,9 milhões de reais em juros sobre capital próprio, que é outra forma de remunerar investidores. E bom, vamos fechar aqui nosso podcast de segunda falando sobre solteiros ricos que estão cansados do Tinder. Pois é, cada vez mais pessoas solteiras e com grana no bolso estão desistindo dos aplicativos de namoro tradicionais, como o Tinder, Bumble ou qualquer outro aí que as pessoas usem. E eles estão agora buscando ajuda profissional para encontrar um par. É tipo, né, como diz, contratar um personal trainer, só que pro amor. Segundo Adam Cohen, CEO do 3-Day Rule, uma empresa especializada nesse tipo de serviço, o mercado tá bombando. Ele disse à Bloomberg News que eles tiveram o melhor mês de vendas da história do mês passado. E olha, essa empresa não é a única, tá? Outras empresas do setor também dizem que a procura por encontros personalizados está crescendo. E o motivo para isso, olha só, muita gente anda cansada da lógica dos apps, onde tudo parece só um joguinho ali de ficar deslizando fotos para a esquerda ou para a direita. Esses clientes querem relacionamentos mais sérios e significativos e acham que os apps acabam não entregando isso. E vocês, estratégias, concordam com isso? Vocês estão nos apps? Vocês já usaram bastante? Tem histórias boas para contar? Adoraria ler algumas histórias aqui, ou relato, se você conheceu alguém importante nesses aplicativos, se você nunca achou alguém que preste. Comenta aqui que eu vou ler no próximo episódio. Olha, o foco dessas empresas de matchmaking é ajudar seus clientes a encontrar parceiros compatíveis para namorar de verdade ou até casar. Tudo começa com um processo de seleção rigoroso. As pessoas são avaliadas antes mesmo de irem ao primeiro encontro. Isso inclui verificações de antecedentes criminais, histórico de casamentos anteriores e uma série de preferências pessoais, como altura, religião ou estilo de vida. E você sabia que essa tendência ganhou mais força depois do lançamento de um filme chamado Amores Materialistas, que conta a história de uma consultora de relacionamentos que na vida pessoal se vê dividida entre dois pretendentes, um rico, que inclusive é o Pedro Pascal, e outro mais simples, que é o Chris Evans. Esse filme fez muito sucesso no fim de semana de estreia, ele arrecadou 12 milhões de dólares, ficando atrás só de Guerra Civil e Hereditário entre os maiores lançamentos do estúdio A24. Tá, mas por que tanta gente está frustrada assim com os aplicativos? Olha, para essa galera, os aplicativos de namoro, como eu comentei, viraram uma experiência cansativa e frustrante. São horas ali deslizando perfis, iniciando conversas que morrem rápido e marcando encontros que muitas vezes não são nada do que prometiam. O número de usuários, inclusive pagantes, do Tinder, que pertence ao grupo Match, caiu por 8 trimestres seguidos, e os analistas não esperam que o aplicativo volte a crescer em receita antes de 2027. Tá, o que vai acontecer em 2027? Alguém poderia avisar? Agora eu tô curioso. E olha, esses matchmakers profissionais, eles são caros, mas eles podem funcionar. Apesar do preço alto, tem gente que garante que vale a pena. É o caso de Elliot Gelpner, ex-cliente do 3-Day Rule, que conheceu a atual esposa através do serviço. Ele pagou um valor de 4 dígitos em dólares e ainda recebeu dicas de roupa, conselhos para o primeiro encontro e apoio emocional. Olha só o que ele disse. Hoje em dia é difícil encontrar alguém que te dê conselhos honestos sobre namoro. Mas, gente, é bom lembrar, não há garantias de que isso vá funcionar. Isso pode tornar o investimento ainda mais frustrante. A professora Paige, por exemplo, pagou 7 mil dólares por 9 meses de serviço e já está no terceiro programa. Ela disse que, olha só, abre aspas, é muito dinheiro por um namorado. É estranho, fecha aspas. E bom, por causa desse valor alto, os clientes também ficam mais exigentes. Lizzie Guarino contou que o 3-Day Rule chegou a oferecer um plano de 8.900 dólares por 6 meses ou 5.900 dólares por 3 meses. Ela acabou optando por uma empresa concorrente mais barata e no fim conheceu seu noivo em outro lugar. E bom, mesmo com esses custos altos, esse tipo de serviço não sofreu com a crise que afetou outras marcas de luxo. Enquanto empresas como Hermès e Gucci têm pedido consumidores que estão gastando menos, marcas mais acessíveis como a Ralph Lauren têm se saído melhor. E os matchmakers, eles seguem firmes. Pois é, isso porque as pessoas continuam dispostas a investir no amor. Oh. E os preços, olha só, gente, variam bastante. Alguns pacotes podem custar, assim, 6 dígitos em dólares. Em comparação, os apps de namoro cobram bem menos. O Hinge, por exemplo, tem planos a partir de 29 dólares por mês, enquanto o Tinder mais caro custa 500 dólares mensais.
Meu Deus, o que o Tinder oferece por $500 por mês? Acho que eu nem quero saber. Olha, o Match Group, que é dono do Tinder, tentou entrar nesse mercado mais exclusivo ao comprar o aplicativo The League, voltado para jovens profissionais lá em 2022. Segundo Cohen Slater, CEO do 3D Rule, a grande diferença está no toque humano. Abre aspas, um app faz tudo automaticamente, já um serviço como o nosso realmente entende quem você é. Fecha aspas. E olha só esse relato, segundo Michelle Frankel, dona da empresa New York City Matchmaking, o número de homens entre 23 anos e 30 que procuram esse tipo de serviço aumentou bastante. Ela acredita que isso aconteceu por causa das oportunidades perdidas de namoro durante a pandemia. Greg Johnson, diretor de estratégia da Kelleher International, que é outra empresa desse setor, comentou que tudo isso também está ligado a uma tendência maior, que é a chamada epidemia da solidão. E segundo ele, os homens estão especialmente afetados. A New York City Matchmaking, inclusive, teve que contratar 3 novos consultores nos últimos 3 meses para dar conta da demanda. A Michelle Frankel disse assim, abre aspas, eu percebi que a procura estava crescendo e agora, com o lançamento do filme, tenho certeza que vai aumentar ainda mais. Fecha aspas. Pois é, boa sorte para quem está procurando um amor, boa sorte com esse investimento gigantesco. E eu vou ficando por aqui, até o próximo episódio. Big beijo!